E aí, pessoal, seguindo aqui na leitura dos capítulos 7 ao 13 agora de Prospecção Fanática. O primeiro vídeo com os demais capítulos vocês podem seguir aqui. E neste, que é um capítulo, são capítulos muito práticos, o livro inteiro é muito prático. Eu quero trazer essa praticidade para cá e te mostrar já insights de como tu pode aplicar na tua operação. Então, bora lá? Capítulo 7, ele fala sobre os 3 P's que estão travando você. Ele começa esse capítulo com uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, que fala assim: comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Eu gostei muito dessa frase. E o que são esses 3 P's que estão nos travando? Primeiro é a procrastinação, depois é o perfeccionismo, seguido da paralisia de análise. A procrastinação é o clássico amanhã eu começo. Essa parte aqui do livro, o Jeb destacou alguma coisa que me marcou muito. Ele falou assim: o fracasso, ele não vem de um grande erro. Ele se constrói aos poucos em microdecisões de adiar o que importa. Ou seja, não vem numa grande coisa, mas sim naquele: depois eu faço, amanhã eu começo, agora não é um bom momento. Só que isso vai acumulando e uma hora fica grande demais. Depois ele fala sobre o perfeccionismo. Perfeccionismo nada mais é do que um medo disfarçado de exigência. Em vendas, ele é basicamente assim: o perfeito é inimigo do feito. Então não fica procrastinando a ponto de falar: não, primeiro eu tenho que achar todas as informações. Não, primeiro eu tenho que me certificar disso. Cuidado para não ficar pesquisando, porque isso no final só vai te atrapalhar e vai te impedir de fazer o que tu tens que fazer. E depois ele fala sobre a paralisia de análise, que é o e se? E se o cliente me disser não? E se o cliente perguntar isso que eu não sei responder? E se eu ligar e tal coisa? Não existe mapear todas as possibilidades. E a gente fica se travando nesses 3 P's e a gente não sai do lugar. Eu já me vi em momentos assim. E sabe quem que perdeu com isso? Que depois tive que correr para entregar a meta, que tive medo às vezes de não entregar o resultado. Então o que a gente tem que fazer para não cair nesses 3 P's? O primeiro é prestar atenção se isso está acontecendo contigo aí também. Pô, será que eu tô demorando muito para fazer? Será que eu tô tentando achar desculpas? Será que eu tô travando demais pensando em possibilidades? Então entende se isso está acontecendo contigo, e se tá, tenta entender o motivo. Será que o teu motivo é porque tu não conhece muito o produto, tu não sabe do mercado, tu não tem confiança na tua solução, tu não tens clareza sobre a tua persona? Tem várias possibilidades aqui. O Jeb, ele traz a necessidade da gente ter ações pequenas inconstantes. E ele fala que tu tem que começar com uma ligação, e depois outra, e depois outra, e quando vê tu tá em movimento e tu percebe que tu perdeu esse medo. Só que a gente não pode simplesmente se jogar. A gente tem que ter confiança. Então para, estuda, pesquisa, personaliza e aí vai para ação. Eu tenho inclusive um vídeo falando sobre o método EPA, o framework EPA que eu criei e que vai te ajudar nisso. O capítulo 8, ele fala sobre algo muito importante. Todo livro é importante, né? Mas aqui ele fala sobre o tempo. O tempo como grande equalizador das vendas. E ele começa com outra frase incrível aqui. Para ter sucesso em vendas, simplesmente converse com várias pessoas todos os dias. E isso que é o empolgante. Tem um mundo de gente por aí. É uma frase de Jim Rohn. E ele fala aqui no livro sobre o tempo ser o ativo mais democrático e mais desperdiçado do mundo. E ele traz 2 conceitos aqui super poderosos. Presta atenção nisso aqui se tu não sabe. Ele fala sobre as horas de ouro, que são os blocos sagrados para prospecção, onde a gente não tem que colocar mais nenhuma distração aqui. A gente só tem que ligar e fazer o que move o nosso ponteiro das vendas. E a gente tem as horas de platina. As horas de platina, elas são as horas para a gente fazer as tarefas administrativas. Relatório, pesquisa, atualizar CRM, é meio que mais o trabalho de casa chato. Só que a gente tem que fazer, porque isso que vai nos ajudar a entregar resultado. E o que tu tem que ter em mente e gravar, porque isso é muito importante. Nas horas de ouro, a tua única regra é dizer não. Não para qualquer outra coisa que vai te atrapalhar. Alguém vai puxar a conversa contigo? Cara, não. Tô na minha hora aqui só de ligar. Então já avisa pra tua equipe sobre isso, para não dar problema e tu já saber exatamente o que tu tem que fazer e não te distrair com mais nada. E aí ele traz algo muito legal aqui, que é sobre a lei de Parkinson, que eu acho que a primeira vez que eu tive contato foi nesse livro, que é o seguinte: o trabalho ele se expande para ocupar o tempo disponível. E o corolário de Horstman fala o seguinte: o trabalho se contrai para caber dentro do tempo que tu define. Ou seja, se eu te der o dia inteiro para fazer uma tarefa, tu vai usar o dia inteiro. Mas se eu tiver que tu tens 1 hora, tu vai tentar dar um jeito de fazer em 1 hora.
Outro ponto importante que ele trouxe aqui, que é adote uma mentalidade de diretor executivo, uma mentalidade de CEO. O que significa isso? O CEO não pode colocar a culpa em mais ninguém a não ser nele, porque ele é o responsável. E ele fala aqui, ó, prospectores fanáticos adotam uma mentalidade de CEO. Eles acreditam que eles, e somente eles, têm o poder de prestar contas do próprio sucesso ou fracasso. Eles assumem total responsabilidade pelo próprio tempo, território e base de prospecção e recursos. Ser o CEO, não dar desculpas. E outra coisa aqui que eu quero que vocês façam esse exercício aí é sobre medir o valor da tua própria hora. O que significa isso? Saber quanto vale o valor da tua hora é essencial para te conseguir precificar serviço, para te ter clareza sobre o retorno do teu próprio tempo e às vezes até considerar fazer compras. E é muito simples de calcular, eu vou te mostrar aqui na tela o cálculo. Primeiro, pensa em quanto que tu ganha por mês, já ali com os descontos. Então vamos, por exemplo, botar que tu ganha 2.500 por mês. Depois tu vai calcular quantas horas tu trabalha no mês. Então se tu trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, isso dá mais ou menos ali umas 173 horas por mês. Aí, agora eu vou dividir os R$2.500 que eu ganho por 173 horas. Isso vai dar mais ou menos 14,45 por hora. Então agora tu já sabe o valor da tua hora base, considerando ali que tem um trabalho CLT tradicional. Então é o valor da tua hora igual salário líquido mensal dividido pelas horas trabalhadas no mês. Aí faz a conta aqui e depois reflete se tu tá alocando o teu tempo e o dinheiro da melhor maneira possível. E o Jeb traz muito isso, a gente tem que entender quanto a gente vale e quanto que a gente vai investir o nosso dinheiro em coisas que possam nos liberar mais tempo para a gente entregar mais resultados e ganhar mais dinheiro. O capítulo 9, ele fala sobre os 4 objetivos da prospecção. Então ele traz aqui que prospectar é um esporte de contato e que cada jogada tem uma intenção, ou marcar reunião, ou qualificar, ou criar familiaridade, ou fechar uma venda. E sem prospecção não tem reunião, sem reunião não tem venda, e sem venda a gente não traz receita para a empresa. Por isso, toda atividade tem que ter um propósito. O Jeb fala também sobre a zona de ataque. O que significa isso? Que a gente tem que concentrar as nossas energias nas empresas que a gente tem mais chances de fechar. Eu associei demais essa parte com a pirâmide de Chet Holmes. Ele não traz a recomendação ou a menção da pirâmide aqui, mas eu vou colocar ela na tela e trazer para vocês aqui uma visualização de como que ela é e pesquisem sobre ela. Mas basicamente ela fala que quem está no topo está mais disposto a comprar, está no momento de compra, quem está na base está ainda mais desqualificado, tem que passar por uma fase de educação. Então, basicamente, o que ele traz aqui nesse capítulo? Que a gente tem que identificar quais são as empresas que têm mais chances de fechar e eu deveria gastar mais energias nessas empresas. Isso evita dispersão e me ajuda a manter o pipeline mais limpo. E ele traz algo aqui bem interessante, que prospectar é pedir o que a gente quer. E ele mostra aqui também como que a gente faz isso. No capítulo 10, ele fala sobre a prospecção ser essa pirâmide. E ele começa com uma outra frase aqui que eu achei genial, que é: a única diferença entre uma multidão e um exército treinado é a organização, do David College. Eu até coloquei aqui um não sei se vocês vão conseguir ver, porque bizarro, né? Uma frase muito impactante, pelo menos foi pra mim. Aqui, gente, ele fala sobre algo que muda totalmente a forma de trabalhar, que é a priorização. Eu já falo sobre isso em minhas mentorias, nos meus treinamentos, em palestras, mas quando eu reli o livro, eu falei, cara, tá aqui também. E eu não peguei daqui, eu peguei de outros estudos. Mas basicamente, o que ele traz aqui? A maioria dos vendedores, ele trata a nossa lista, prospecção, deixa eu até marcar aqui para mostrar para vocês, como um quadrado. Ele trata todo mundo ali da forma igual. Só que o segredo é pensar como uma pirâmide. Então, vamos pegar ali o conceito, ali os princípios de Chet Holmes, que eu trago ali, vou colocar aqui na tela para vocês, inclusive um exemplo que eu uso em palestra. No Tier 1, são os meus leads quentes, que eu tenho os dados mais confiáveis, eu tenho sinais de compra. Depois vem o meu Tier 2, que são esses bons contatos, mas eu tenho menos ponto ali de intenção de compra, às vezes são contatos que faltam enriquecimento. E na minha base, aqui nessa grande parte, eu tenho o meu Tier 3, que são os leads mais frios. Onde que eu deveria começar o meu dia? Pelo Tier 1. Por quê? Eles me trazem resultado mais rápido, eles me ajudam a construir mais ritmo. E a minha lista, ela vai refletir essa mentalidade. Eu tenho que organizar a minha lista de prospecção por esses níveis. E eu tenho que entender, vocês têm que entender, a gente tem que entender que o nosso tempo ele é finito. E que eu tenho que tentar extrair o melhor dentro do tempo que eu tenho. Então, essa parte que ele fala sobre a pirâmide da prospecção, eu até trago alguns
exemplos aqui, eu vou desenhando aqui durante o livro, mas ele traz aqui também, ó, ele traz aqui, ó, sobre a pirâmide, e aí o primeiro, quem eu tenho melhores informações, o último que eu tenho menos informação, e eu tenho que conseguir me organizar para começar a entregar resultado primeiro, validar essas informações depois. Seguindo aqui, no nosso capítulo 11, é um capítulo que tem, sei lá cara, tem 2 páginas nesse capítulo. Ele fala sobre dominar o CRM. Ele fala que os melhores vendedores conhecem o CRM e usam como se fosse um piloto, que conhece o seu cockpit. Ele sabe quem que é quem, em que estágio que está o contato, ele sabe o histórico daquela conta. O problema é que muita gente ainda trata o CRM como uma grande planilha, como um grande lugar, que eu só boto informação lá. Só que a gente tem que olhar o CRM como essa inteligência de dados. É lá que eu vou ter o meu histórico, é lá que eu vou ter a minha conversão. Então ele fala muito sobre a disciplina de registrar tudo. E agora com IA, gente, dá para automatizar muita coisa. Dá para preencher campo, dá para gerar resumo, dá para gerar insight, relatórios. Cara, dá pra fazer muita coisa que antes, quando ele lançou esse livro em 2015, não dava. Só que esse olhar humano que a gente tem, ele continua sendo insubstituível. De depois entender e co-criar ali junto com a AI as suas próprias análises. Por aqui, eu uso o Agendor como meu CRM. Eu já integro ao WhatsApp, eu consigo ter tudo conectado, eu não perco nenhuma informação. E essa parte de conectar com o WhatsApp, pra mim, é muito ouro, é muito chave, porque eu falo com muitas pessoas por lá. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, vocês podem conhecer mais sobre o Agendor, testar, qualquer dúvida também, tira comigo, vamos embora. O capítulo 12 é um capítulo muito legal, que ele fala sobre a lei da familiaridade. E ele começa com uma frase muito boa também. Cara, todo capítulo tem uma frase muito boa, que ele fala assim: depois de eu ver muita coisa no mundo, agora tendo a voltar aos mesmos lugares. Eu aprecio a familiaridade. Da Louise Nurding. O que ele traz aqui? Ele traz 5 alavancas que a gente tem que prestar atenção para criar mais familiaridade com o prospect. Por quê? Quanto mais o cliente te vê, mais ele confia em ti. Quais são essas alavancas? A primeira é ter uma prospecção persistente e consistente. Quanto mais tu aparece, mais confiança tu gera. Segundo, indicações e apresentações. Peça. Basicamente é isso, peça. Clientes satisfeitos adoram indicar e a gente não tem muito esse costume de pedir indicação. Então, pegando ali uma parte da Winning by Design, que tem um momento wow, quando o cliente já está tendo sucesso com a solução, ele tem mais probabilidade de te indicar. Então, se tu tem uma boa relação com alguém, pede a indicação para essa pessoa. Depois ele fala aqui sobre networking. Networking ativo. Vai para evento, conversa com as pessoas, te expõe. Só não foca na agenda, não foca na venda, mas foca em gerar conexão. A venda aqui será consequência. E voltando ali para a parte das indicações, ele fala uma coisa muito legal que eu estava vendo aqui agora. Indicação pode vir de cliente, indicação pode vir de pessoas que tu conhece, tua própria família, por exemplo, amigos. Indicação pode vir de outros profissionais. Então, quanto mais tu fala sobre o que tu faz para as outras pessoas, mais elas podem pensar em ti e te fazer indicações. Bom, o quarto, ele fala sobre a familiaridade da empresa e da marca. Quanto mais a tua empresa é conhecida, mais fácil é tu prospectar. Se a tua empresa ainda não é tão conhecida, começa a escrever blog para tua empresa, começa a participar de webinar, começa a participar de podcast, coloca o nome da empresa no mundo, que vai ser muito mais fácil tua prospecção e venda depois. E aí, por fim, ele fala sobre a marca pessoal. Fala em público, produz o teu próprio conteúdo, cria o teu próprio espaço. E a familiaridade, pessoal, ela precisa de tempo e de equilíbrio. Muito cuidado aqui para não te distrair com o conteúdo e esquecer das vendas. Então a familiaridade é aquela máxima de eu vou plantar agora para colher no longo prazo, só que eu preciso cultivar hoje também para colher mais próximo, porque eu não posso esquecer do presente. Então qual que é o meu ponto aqui para vocês? Um ajuste super simples, mas que pode te ajudar demais na familiaridade. Usa as mesmas fotos em todas as redes sociais. Pode ver as minhas redes. Meu e-mail, meu Instagram, meu YouTube, meu LinkedIn, meu WhatsApp. Eu tô todo com a mesma foto. Por quê? Porque toda vez que eu apareço, eu já vi essa pessoa em algum lugar. Eu já vi essa pessoa em outro lugar. E apareça todos os dias com conteúdo. Vai marcando a tua presença. E vai fazendo isso através do social selling. Curte uma postagem, comenta, compartilha alguma coisa. Então tu vai ficando conhecido ali com o tempo. E por fim, pessoal, a gente tem aqui o capítulo 13, que é o capítulo que fala sobre a venda social. Esse capítulo aqui, ele é quase profético.
O livro é de 2015, mas várias vezes parece que ele foi escrito hoje, meio que os fundamentos não mudam. Então o que ele fala aqui? Ele fala que a venda social não substitui a prospecção ativa, ela complementa. E ele traz os 5 Cs da venda social. O primeiro C é a conexão, então adiciona as pessoas, interage, começa conversas. O segundo é o conteúdo, ensina algo útil para essas pessoas. O terceiro é a curadoria, mostra que tu entende do mercado, que tu sabe onde estão as informações, tu traz essas informações. Quarto é conversão, lembra que o teu objetivo final, digamos assim, que um dos teus objetivos é gerar pipeline e não curtida. Então muito cuidado com a métrica de vaidade. Às vezes está todo mundo curtindo, mas não está fechando um negócio. Então tu tem que estar aparecendo para as pessoas certas e usar todo esse conteúdo para gerar resultados. E o 5 é a consistência. Apareça com regularidade. E ele traz um alerta aqui sobre o efeito halo, que é o seguinte: as pessoas, elas te julgam, elas nos julgam em segundos. Elas me julgam ao meu perfil. Então, cuida da tua imagem, cuida das palavras que tu usa, cuida das interações que tu tens. Cada detalhe teu comunica. Um like comunica. A pessoa vai ver, opa, essa pessoa tá curtindo isso? Ela tá comentando isso? Isso já pode te afastar sem tu nem ter tido a chance de falar com a pessoa. Então cuida de como tu te posiciona. Tem coisas que não valem o teu tempo, não valem a tua energia. E compartilhando algo pessoal meu. Eu tinha uma época que tinha uma foto que eu tava tipo assim, ó, de braço fechado assim. Vou até colocar a foto aqui pra vocês verem. Tinha pessoas que falavam, nossa, eu achava que tu era tão fechada. Mas depois eu te conheci e vi que não. Mas é que a minha foto traduzia isso, ela mostrava isso. E eu falei, caramba, eu não tinha visto por essa forma. Pensava que era uma foto que trazia mais autoridade. E aí eu mudei para as fotos que eu tenho hoje. Então, gente, pra mim, os principais insights desses capítulos foram: não esperar o momento certo, a gente tem que criar um momento. A gente tem que começar pequeno, mas começar. A gente tem que bloquear as nossas horas de ouro. A gente tem que aprender quanto que realmente vale o nosso tempo. Usar o CRM como o nosso braço direito. A gente tem que usar da melhor maneira possível, porque é ali que ele vai me dar, né, o norte e me dizer como estão as minhas taxas. E eu tenho que entender que eu preciso mostrar o meu rosto. Eu preciso cada vez mais criar conteúdo, me fazer presente, construir familiaridade. E eu tenho que me preparar, mas não perder tempo procrastinando, tentando verificar todas as possibilidades, tentando mapear todos os ICs. Então aqui nesse livro ele traz cada vez, com cada capítulo, mais detalhes, exemplos que não caberiam aqui nesse vídeo. Mas conta aqui pra mim, esse vídeo te ajudou em alguma forma? Ele te ajudou a destravar? Ele vai te ajudar se tu ler ainda mais ele, mas se tu já tá acompanhando, se tu tá lendo, me diz qual parte tu mais gostou e comenta aqui também se tem algum outro livro que tu quer que eu faça esse tipo de review. Próximo vídeo eu vou trazer mais uma parte dele, a gente já tá indo pro final, mas a minha máxima recomendação para vocês comprarem, lerem, principalmente ler em equipe, que isso ajuda demais. Bom, espero que vocês tenham curtido, obrigada para quem ficou até aqui e até a próxima.